Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Estou falando aqui uma sequência da história de Davi, uma história muito rica e abençoada, que eu tenho certeza que tem abençoado a tua história como tem abençoado a minha vida. Peço que vocês não reparem, meu nariz está vermelho, né? Está parecendo uma bola vermelha, é porque tem uma espinha dentro do nariz, né? E aí tá inchando lá dentro e está reverberando aqui fora, né? Então, desconsidere isso e vamos ao texto. No vídeo passado, você viu, né, compreendeu que Davi queria ser muito misericordioso, né? Queria guerrear de outras formas, porém, ao ele fazer isso, ao enviar mensageiros para poder consolar o rei, que até então tinha perdido o pai, ele foi muito mal recebido e ele pegou os seus servos, né, e humilharam eles da pior forma dentro da cultura da época, né, que era cortar a barba, tirar a barba e rasgar uma parte das roupas onde ficava se mostrando as nádegas. Foi uma bem humilhante mesmo, e você vê que Davi, ele vai contra esse rei, mas antes de fazer isso, ele cuida dos envergonhados, né, ele protege. De fato, isso aqui é uma ação do nosso Deus. Deus também acha a graça de tirar a humilhação, o opróbrio, a vergonha e cuidar das nossas feridas, das nossas transgressões e nos guiar num caminho de conserto, de paz, de graça e de tranquilidade. Agora chegamos num momento aqui que é forte na vida de Davi, que é onde ele comete um assassinato. E isso vai traz uma certa confusão na mente dos leitores, porque até então se dizia que ele era o homem segundo o coração de Deus. E agora ele vai fazer isso, vai acontecer esse assassinato, que coisa horrível, coisa tenebrosa. Mas eu quero lembrar a você que ele não queria matar Urias, ele não planejou a morte de Urias, ele não tinha ódio no coração de Urias e queria matar Urias. A verdade foi uma sucessão de várias coisas acontecendo que levou a esse ponto que, claro que não justifica nada, mas você entende o que ele fez, você entende o caminho que ele percorreu, apesar de ser completamente errado, né? E eu quero levantar 3 pontos aqui que eu acho que dá para compreender bem o que aconteceu. Então, 2 Samuel capítulo 11 diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, com ele e os seus servos, a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, a primeira coisa que acontece é que Davi, ele tinha que ir para a guerra. Era um costume, não é de Israel, de todos os reis. Todo mundo esperava que Davi fizesse isso, que ele fosse para a guerra, né? Mas o que acontece? Ele não vai. Ele envia os seus soldados, e eles vão lá e guerreiam, né? Há uma vitória, né, muito bonita, né, muito forte, porém, era a obrigação dele estar lá e ele não foi. E aqui começa a derrota desse homem. A derrota desse homem vai começar justamente porque ele deixa de fazer algo que ele deveria fazer. Então toda vez que você para de fazer algo que você deveria fazer, por exemplo, você é um estudante, então você deveria estudar, mas você não estuda, você não procura compreender nada, você falta às aulas e você simplesmente não faz aquilo que você deveria fazer. Isso vai acarretar problemas, isso é o começo de um problema. Ou então você sendo casado, você não ama sua esposa, você despreza sua esposa, você não tem relações com a sua esposa. Então, quer dizer, é uma coisa que você tem que fazer, mas você deixa de fazer. Não quero fazer mais, há vários motivos, tá? Você deixa de fazer. Ou a mulher com o homem. Ou então, parar de trabalhar. A gente começa, sabe, trabalho, e trabalho é uma coisa cansativa. E quanto mais você faz, né, vai criando um certo tédio, né? Você fazer aquela mesma coisa, nunca muda, é aquela mesma coisa. E tem pessoas que não aguentam, sabe, enjoa, começa a faltar serviço, dá atestado, começa a procurar outra coisa e começa a desprezar o serviço atual. Quer dizer, quando você quer sair de um serviço, primeiro você arruma outro.
né? Para depois você sair do primeiro. Mas não, tem gente que vai desprezando e vai tentando, procurando, quer dizer, você deixa de fazer algo que você deveria estar fazendo. E aí isso vai acarretar problemas. Não tem jeito, começa o problema aí. Então Davi, o primeiro ponto aqui é esse, é ele deixar de fazer o que ele estava fazendo. Então você para, você tinha um costume de orar, de repente você para de orar. Você tinha um costume de ir para a igreja, canseira, hein? Canseira, eu estou cansado. Aí começa a não vai mais, não vai mais, não vai mais. Isso vai causar problemas no futuro para você, porque você está deixando de fazer algo que você deveria continuar fazendo. E aconteceu numa tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. Então, ele não estava fazendo o que deveria fazer, e ele vai passear, e de repente ele vê uma mulher tomando banho, que é algo assim que não deveria estar acontecendo. Aquela mulher não deveria estar fazendo isso. Ela é uma mulher casada com Urias, ela não deveria estar fazendo isso, porque ela sabia muito bem que ela poderia ser vista, mas ela desconsiderou isso e foi lá tomar o banho dela. O rei, quando ele olha aquilo, ele com certeza deve ter tomado um choque, né? Você tomaria um choque, eu tomaria um choque. Você vê, né, uma mulher bonita tomando banho, você fica... Mas qual que é o problema aqui? O problema é continuar olhando. E aqui existe uma diferença entre tentação e pecado. A tentação, ela não é pecado. Então, você ser tentado com os olhos, você ser tentado, a tentação não é pecado. Mas qual que é o problema? O problema é quando você realiza a sua tentação, ainda que não efetivamente. Eu vou te explicar. O mesmo caso desse aqui de Davi. Então, quando ele olha, ele toma um choque, né? Ninguém espera isso, né? Então ele tomou um choque, ele viu uma mulher nua, né, tomando banho. Então, na mesma hora ele foi tentado, né? Ele ficou tentado com aquilo. O que ele deveria ter feito? Desviar do olhar. Ido para outro rumo, perguntar: o que essa mulher está fazendo lá? Você tem que tirar essa mulher de lá, você tomar alguma providência. Então ele deveria não continuar olhando. Mas o que ele faz? Ele continua olhando. E aí ele começa a desejar. Aí ele já pecou. Ele já pecou nesse momento em que ele insistiu em olhar. Então, é por isso que tem esse texto aqui, ó. Esse texto está aqui é justamente por causa disso. É porque a tentação, ela não é pecado. Só que quando você começa a alimentar essa tentação, aí já se tornou pecado. Mesmo que você não efetivou de fato, mas já se tornou pecado. Por quê? Porque você está alimentando isso, está alimentando isso. É como você está no serviço, aí tem uma mulher, você é uma pessoa casada, e aí de repente você está lá no trabalho, trabalhando, e aí o seu João, que tem os seus 50 anos, ele vai embora da empresa, vai se aposentar, e aí entra uma mulher de 20 e poucos anos. Linda, maravilhosa. E essa mulher de 20 e poucos anos, ela começa a dizer que acha você lindo, se interessa por você. O que você faz? Você tem que evitar essa mulher. Porque o seu João, quando ele estava lá, ele não representava nada, nenhum perigo para o seu casamento. Mas essa mulher agora representa. Então você evita, você tem um tratamento respeitoso, dentro de uma certa ética profissional, mas sem envolvimento. Então isso é você ser tentado, porém você resistir à tentação. Agora, quando é que você não resiste à tentação? Quando você, realmente ela me achou bonita, e você começa a dar vazão àquilo. Quer saber o telefone dela, quer conversar com ela. Nesse momento você já pecou. Você já pecou porque você alimentou os seus pensamentos. E você vê que problema, né? Então ele vai, se deita com ela vai ter um filho, ela avisa ele que vai ter um filho. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Eteu. E Joabe avisou Urias, e Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi: como passava Joabe, como estava o povo, e como ia a guerra? Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa do rei, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os seus servos ao seu senhor, e não desceu a casa. Então, o que acontece? Davi, vendo o problema que ele tinha arrumado, a mulher estava grávida, e aqui é o ponto principal das três coisas que eu falei. A primeira é que ele parou de fazer aquilo que ele deveria estar fazendo. A segunda é insistir no olhar, ou seja, ele passou da tentação para alimentar a tentação.
E essa terceira aqui é a pior de todas, que é esconder o erro. E você vê que todo assassinato, tudo aquilo que você tem visto aí nos jornais, é parte desse princípio de a pessoa querer esconder. Eu vou dar 2 exemplos aqui que são muito famosos, né, que estão na mídia aí. O caso Flor de Lis, né? O caso Flor de Lis. Flor de Lis, ela queria matar de fato o marido, né? É diferente aqui de Davi. Davi, ele não tinha o menor interesse. A situação foi ficando cada vez pior, ele querendo... E aí ele tenta esconder a coisa, como é que ele faz? E ele chama Urias, e fala assim, Urias, é o seguinte, ó, vai lá pra tua casa, toma um banho, tá? Porque a intenção dele é que se o Urias for pra casa, ele vai se deitar com a mulher dele. E aí quando vier saber que a mulher tá grávida, ele vai entender que o filho é dele. Porém, Urias não vai, porque Urias faz aquilo que Davi deveria ter feito, que é não abandonar a guerra. Ele falou assim, como é que eu posso abandonar a guerra? Tá todo mundo lá sofrendo lá, eu tenho que ir pra guerra. Então ele se recusa a se deitar com a mulher, e ele fica na porta do reinado lá. Davi, até para poder dar, né, ajudar a esquentar o clima e tal, ele manda um presente, como a gente acabou de ler aqui, tenta mandar um presentinho e tal, para poder fazer um clima todo, mas Urias não cai nessa. E qual que é a ideia de Davi? Para tentar esconder, já sei o que eu vou fazer. Ele chama de novo Urias e tenta embebedar Urias. Urias fica bêbado, falou, agora ele vai para casa. Só que Urias não vai para casa. Tentar esconder e cobrir. Mesma coisa que fez a Flor de Lis, quando, uma vez que o argumento que ela tinha falado, que de fato ela tinha, que era um assalto que estava acontecendo, não colou, não havia provas, não havia nada, não havia indício de ver nada. Câmeras olharam e viram que não tinha nenhuma perseguição, nada. Era uma mentira. Então o que ela faz? Ela tenta encobrir o erro, tenta usar de estratagemas, né, para poder não ser revelado. E aí até manda uma carta para o filho, quer dizer, eu sei, talvez todo mundo conhece esse caso, mas se por acaso você não conhece esse caso, só você digitar Flor de Lis, tanto no YouTube quanto no Google, e você vai conhecer esse crime escabroso, né, que essa mulher fez. Então, tentar esconder, aí tenta esconder, aí vai cometendo um erro após o outro. Outro caso também, Henri Borel, né, o padrasto, ele tinha, também como eu falei, o caso está aqui nessa plataforma, é só digitar caso Henri Borel e logo você vai entender essas notícias sobre esse caso. Mas aí o que acontece? Ele leva a criança para o hospital e ele tenta logo que, não, vamos logo resolver essa parte da... ele queria evitar a autópsia. Então ele queria logo que desse logo um certificado de que a criança estava morta. Então ele tenta ligar para um, liga para outro, já para tentar encobrir. Não é bem sucedido essa manobra dele. A criança vai para a exumação, ele desce e fica no posto de gasolina meio que escondido. Estava lá meio escondido. Por quê? Porque estava querendo encobrir as coisas, estava querendo se esconder. E aí você vai, quase todo crime que você vai ver, a pessoa tenta esconder, tenta, sabe? E aí ela vai criando um problema pior do que o outro. Foi o que Davi fez aqui. Davi tenta esconder o seu crime, mas isso não acontece da forma que ele imagina. Então no versículo 13, Davi o convidou, comeu e bebeu diante dele, embebedou à tarde, saiu a deitar-se na sua cama com seus servos ao seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe pela mão de Urias. E escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força de peleja, retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. A intenção aqui era matar. Mas por quê? Porque ele queria encobrir. Ele queria que ninguém soubesse o erro que ele tinha cometido. Se você ler no livro, no Velho Testamento, você vai ver que muitos reis eram contra isso, contra o adultério. Então, sempre foi mal visto isso. E até a resposta que ele vai ouvir da parte de Deus, ela é muito forte. Vai ser no próximo vídeo, convido você a ver. A resposta que Deus vai dar é uma resposta muito forte, que fala justamente sobre isso. Fala assim, olha, você tem tantas mulheres, eu te dei, porque era um costume naquela época, né, que havia as concubinas. Então, além de ele ter esposa, ele tinha as concubinas. E mesmo assim, Davi achou isso insuficiente e foi mexer com mulher dos outros, que é outro problema, né? Você quer ter problema na tua vida, é ficar mexendo com mulher dos outros. Se envolver em relacionamentos que não te lhe diz respeito. O que você tem que entender, a melhor coisa que você faz na sua vida, preservando a sua vida, é você buscar sempre, você que é uma pessoa solteira, buscar sempre pessoas solteiras. Porque por que você vai se enrolar com uma pessoa que está enrolada, se existem milhares de pessoas solteiras aí, querendo ter um relacionamento interessante? Então, não fica se envolvendo com pessoas que já têm compromisso.
sabe? Se envolva com pessoas solteiras. Se você é solteiro, se envolva com pessoas solteiras. Simples assim. Mas, o que acontece? Ele é morto, ele é ferido na batalha. Urias é ferido na batalha e Davi pensa que ele conseguiu encobrir. E na verdade, Davi encobriu. Ele conseguiu encobrir, de fato. Ninguém ficou sabendo. Pelo menos até nesse exato momento aqui. Ninguém ficou sabendo. Ele conseguiu o intento dele, que era encobrir. Porém, Deus vê todas as coisas. E aqui há um consolo para você. Eu quero terminar falando sobre isso aqui, sobre esse consolo para você. É que no mundo não há justiça. Não há justiça nesse mundo. Tantos casos, né? Um que me chocou recentemente, que eu vi a história de uma mulher de qual o filho dela estava entrando no apartamento e aí veio uma pessoa e deu um tiro, né? Estava tentando roubar, o rapaz não deu aquilo que o ladrão queria, e o ladrão vai lá e dá um tiro na pessoa, a pessoa morre, descobre quem é o ladrão ele era, na verdade, um adolescente. Então ele é preso, fica 3 anos, porque nas leis brasileiras adolescente vai passar por isso. Ele fica 3 anos e ele é solto. E passa-se um tempo, ela encontra o assassino do seu filho na rua. Que situação terrível, que situação horrorosa. Então você vê que não há justiça. Não há justiça nesse mundo. Você vê que no caso da Flor de Lis, quase que ela foi solta. Perdeu por um voto. Mas aí tem vários casos aí de pessoas que são presas, aí de repente se cumpre um tempo e recebe vários benefícios, de repente você vê elas soltas na rua aí. Quer dizer, não há justiça, irmão. No Brasil não há justiça, essa é a realidade. Existem alguns casos que há justiça, mas na maioria infelizmente não há. É sempre coisas insuficientes que acontecem. Mas você vai ver aqui que Deus pune Davi. Por mais que a justiça brasileira não está fazendo justiça com você, você pode ter certeza de uma coisa: Deus faz justiça. Porque aqui, quem que podia condenar Davi aqui? Davi era o rei. Quem que podia condenar Davi? Ninguém. Mas Deus condena Davi. Eu quero dizer para você que qualquer injustiça que você está sofrendo, nossa, é triste, eu já tentei, já argumentei, já falei, às vezes no trabalho, às vezes dentro de um casamento, você foi injustiçado. É triste, é lamentável realmente, é complicado. Mas você pode esperar em Deus. Espere em Deus. Deus faz justiça. Deus age e Deus retribui a cada um segundo as suas obras. Então, essa é uma parte, eu acho, muito forte da história de Davi, é que Deus fez justiça com Davi. E logo você vai entender por que ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Porque ele se arrepende. E arrependimento consiste em não fazer de novo. Essa aqui que é a diferença. A pessoa pede perdão e ela diz que está arrependida. O que mostra que a pessoa está arrependida? É quando ela não faz de novo. Se ela faz de novo, logo ela está deixando claro que são palavras vazias. Ela nunca se arrependeu de fato, ou ele nunca se arrependeu de fato. E pessoas que não se arrependem, você não deveria colocar na sua vida. Você só deveria colocar pessoas na sua vida as que de fato se arrependem. E você vai ver no próximo vídeo as consequências disso tudo aqui, e principalmente um arrependimento sincero. Por isso que ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Mas eu quero encerrar dizendo para você, tome cuidado com essas 3 coisas. Parar de fazer o que você deveria estar fazendo. Cuidado, isso é o começo de uma derrota grande. Seja lá em que ambiente você está, em que nível você chegou, se você parar de fazer o que você estava fazendo, parar de respeitar as pessoas, ou parar de agir da forma que todo mundo espera que você age, que você trabalhe, que você estude, sei lá, que você faça aquilo que você tem que fazer, pode ter certeza que isso vai gerar um grande problema. E a segunda coisa, né, é que Davi, ele insistiu em olhar, né? Primeiro ele foi tentado, e tentação não é pecado. Mas ele continuou olhando, ele insistiu na olhada, ele desejou, cobiçou. E aí é um problema quando você está sendo tentado, mas você alimenta a tentação. Pode ter certeza que o caminho é um caminho de destruição mesmo. E, em último lugar, é quando você tenta encobrir seus erros, tentar encobrir, né? Ao invés de assumir o que você fez, vamos tentar encobrir, você vai fazer uma besteira atrás da outra. É um abismo chamando outro abismo. Toma cuidado com essas 3 coisas. Toma cuidado com a tua vida. Segue as orientações que Deus tem te dado, mostrado para você. E você vai ter um caminho de sucesso e de vitória.
Deus, ele honra os fiéis.